Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, eu sei que nada acontece sem que o Senhor esteja com um propósito. Nenhuma folha da árvore, Senhor, cai sem o Senhor permitir. O que estamos fazendo aqui, nessa noite de quarta-feira, eu tenho certeza que vai alcançar lares, vai transformar vidas, vai abrir, Senhor, os olhos daquelas pessoas que estão cegas espiritualmente, porque nós estaremos falando da Tua palavra, e a Tua palavra é curadora, a Tua palavra é que limpa, a Tua palavra é que restaura, a Tua palavra é que nos traz esperança. E eu quero, Senhor, trazer uma palavra de esperança nesta noite, porque eu sei que tem gente que precisa ouvir estas palavras, porque não são as minhas, mas são as que estão escritas aqui, na Tua palavra. E eu creio, Jesus, na transformação de vida, na mudança de hábito, quando nós colocamos o Senhor na direção da nossa vida. Muito obrigada, Espírito Santo, e eu já amarro todo o mal, todo espírito que queira atrapalhar essa live, que queira atrapalhar essa pessoa de ouvir aquilo que o Senhor tem nesta noite, porque hoje é a noite de libertação, uma libertação emocional, uma libertação na mente, em nome de Jesus, amém, 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 produção? Amém. Amém, glória a Deus. Olha, sem mais demoras, então, que eu já convidei, graças a Deus já entrou bastante gente aqui na live, eu quero que você me acompanhe. Em Atos, capítulo 16, nós temos a história de Paulo e Silas. Eles foram presos. Por que eles foram presos? Porque existia, enquanto Paulo e Silas estavam pregando o evangelho, tinha uma mulher que ficava o tempo todo assim: isso mesmo, prega mesmo, Paulo, isso mesmo, gente, acredita nele, porque ele é filho de Deus, é isso mesmo, o evangelho que ele prega é verdade. Mas, na verdade, essa pessoa, ela não estava fazendo para agradar e nem contribuir com a pregação que Paulo fazia. Na verdade, o objetivo dela era atrapalhar a pregação e tirar também, dosar a paciência do Paulo. Porque, pensa bem, eu estou falando aqui, daqui a pouco começam, isso mesmo, fala mesmo, acaba atrapalhando a gente. E não foi diferente. Paulo, naquele momento, ele virou para aquela moça e expulsou um espírito que estava nela, que era um espírito de adivinho. E as pessoas que mantinham aquela mulher, né, com o dinheiro, porque ela trazia lucro, ficaram com ódio de Paulo e Silas. E aconteceu todo um reboliço, até que Paulo e Silas foram para a prisão por causa disso. Se você quiser realmente entrar em detalhes nessa passagem, em Atos capítulo 16, vai lá. Aí o que aconteceu? Na prisão, lá na prisão, Paulo e Silas estavam lá. Aí eu quero conversar com vocês a partir do versículo 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, ou seja, eles só não foram... além deles irem presos, eles apanharam até. Você sabe, gente, que hoje tá difícil achar Paulo e Silas no mundo, porque qualquer coisinha tira a pessoa da presença de Deus. Imagine, Paulo e Silas, se fizesse beicinho, era o motivo que eles tinham para abrir mão. Vou seguir esse evangelho nada, nós estamos apanhando aqui por causa de Jesus. Mas não, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Olha só, eles foram presos e antes disso tinham apanhado muito. Aí o que aconteceu? Agora que nós vamos entrar aonde eu quero, o objetivo que eu quero. Vamos lá. E havendo-lhes dado muito açoite, os lançaram na prisão. Presta atenção agora, gente. Mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O X da questão nossa de hoje é esse carcereiro. O carcereiro, ele tinha uma ordem a ser obedecida. Ele tinha uma ordem de uma autoridade, falou o seguinte para ele: carcereiro, não deixe Paulo e Silas fugir da prisão.
E por ele receber essa ordem, que foi uma ordem assim, muito enérgica, ele falou assim, nossa, aconteceu alguma coisa com esses dois, não sei o que vai acontecer comigo. O que ele fez? Ele colocou Paulo e Silas naquele lugar pior, no pior lugar daquela prisão, para que não houvesse mesmo chance nenhuma dos dois fugirem de onde eles tinham colocado. Não era um lugar, nossa, pensa no lugar onde era um lugar onde, diz a história, né, que era um lugar onde todas as sujeiras que os presos faziam acima deles, que estavam presos, descia tudo para lá. Eles estavam assim num lugar horroroso, ou seja, estavam realmente num lugar que, pela situação, uma pessoa, qualquer outra pessoa poderia falar assim, Deus não está comigo. Mas, gente, nós sabemos que nós temos uma promessa e nós vamos falar dessa promessa o tempo todo. Oi, Larissa, chegou a Larissa aqui, beijo. Nós vamos falar muito sobre essa promessa. Olha, o Senhor Jesus prometeu, falou pra gente assim, que Ele nunca nos deixaria sozinho. Então, mesmo Paulo e Silas passando o que eles estavam passando, Jesus estava com ele, porque Jesus está em nós, dentro de mim, dentro de você. Então Ele nunca vai nos deixar sozinho. Mesmo que você se sinta sozinho, você não está sozinho. Se você procurar Jesus, você vai encontrar. Num dos momentos mais tristes, um dos momentos terríveis que os discípulos passaram, que foi numa tempestade em alto mar, Jesus estava no barco. Então, as tempestades, os medos, a tristeza não ausenta a presença de Jesus na nossa vida. Está ali, porque tem uma promessa, não deixarei vocês sozinhos. Todo dia estarei com vocês. Muitas vezes nós não vemos Jesus, nós não vemos a atuação de Jesus, mas a palavra de Deus fala que nós não somos guiados, nós não devemos guiar por aquilo que a gente vê. Não se guie por aquilo que você vê, não siga as suas emoções, siga a palavra de Deus. Vocês estão entendendo isso, gente? Então, Paulo e Silas passou tudo que passou, mas eles sabiam que eles tinham crido. Eles sabiam quem era o dono da vida deles. Não adiantava, porque, na verdade, pense comigo, quem não era preso nessa situação era Paulo e Silas. Eles estavam numa situação de prisão, mas eles eram as pessoas mais livres. Até porque, quando deu meia-noite, o que eles estavam fazendo? A produção aí, o que ele estava fazendo? Cantando. Eles dois começaram a cantar, começaram a louvar ao Senhor. Isso quer dizer que eles não estavam presos. Na verdade, eles eram extremamente livres dentro de uma prisão. Mas olha só, vamos lá. Carcereiro, gente, marcou aí? Carcereiro. O carcereiro, então, tinha uma ordem a ser obedecida. Ele não era para deixar os dois fugir. O que aconteceu? O inesperado aconteceu. Vamos ver? E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Amém? Olha o evangelho sendo pregado aí. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltos as prisões de todos. Olha só o que aconteceu. Agora pense no carcereiro vendo essa situação, porque no versículo seguinte diz assim, que o carcereiro acordou, e acordando o carcereiro, e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. O carcereiro estava dormindo. Ele sabia que ele tinha cometido algo errado, porque um vigia, ele é pago para ficar acordado. Um carcereiro, ele é pago para ficar acordado, para olhar os presos. E ele estava dormindo, ele viu que ele tinha cometido um erro. Nossa, e fora isso, fora essa sensação de, nossa, eu cometi um erro, e agora? Ele olhou e viu todas as portas das prisões abertas. Ou seja, ele tinha uma ordem para não deixar nem Paulo nem Silas fugir. Agora todas as outras portas estavam abertas. Ou seja,
Não só Paulo e Silas poderiam ter fugido, mas como todos os outros presos também. E ele criou uma situação e pensou assim: nossa, todos os presos fugiram. Mas isso não tinha acontecido. Os presos estavam todos juntos com Paulo e Silas. Olha isso para vocês verem como que foi impactante o louvor que todos os presos ouviram. Porque numa hora dessa, que abriu as prisões, a primeira atitude de um preso que vê uma porta, uma prisão aberta, é fazer o quê? Fugir. E eles não fugiram, eles estavam assim, impactados pelo que Paulo e Silas estavam transmitindo naquele momento. Gente, que eu acredito muito que tinha muito poder de Deus ali. Tinha a unção do Espírito Santo naquele lugar, porque senão aqueles presos tinham virado uma debandada, tinha derrubado tudo lá, tinha fugido. E não tinha acontecido isso. Os presos todos estavam com Paulo e Silas, com as portas abertas. Eles estavam dentro da prisão com Paulo e Silas. E o carcereiro não tinha visto isso. Sabe por que não tinha visto isso? Porque ele estava dormindo e ainda estava no escuro. Estava no escuro. E a pessoa, vamos levar isso para o lado espiritual. Quando a pessoa está no escuro, ela não consegue enxergar o que tem que enxergar. Ela não sabe o lugar que ela está. Ela não sabe quem está com ela. E esse carcereiro estava nessa situação. Ele estava perdido. Bom, ele pensou assim: eu recebi uma ordem e eu não consegui cumprir. Agora todos eles fugiram. Na cabeça dele tinha se criado essa situação que eles tinham fugido, mas ainda não tinham fugido, mas para ele já tinha. E agora, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho como chegar lá e falar assim: todos fugiram. E agora? Como é que eu vou dar conta disso? Bom, então a única solução que eu tenho é acabar com a minha vida. Porque daí eu ponho fim nisso, eu não respondo nada para ninguém, eu não falo nada, eu morro, pronto, morre o assunto, eu não vou ser ridicularizado. Um erro fatal. Um erro fatal. Porque você que está no escuro, você que está dormindo, você ainda não conheceu o poder de Deus. Você não conheceu esse Deus que pode te tirar desse desespero. Essa pessoa, esse carcereiro, ele tinha esse desespero de querer, porque antigamente se falava muito, né, como é que fala? Se valorizava muito o nome, né? É porque o fulano de tal era muito importante. Até hoje, né? Tem gente que gosta muito de bater no peito e falar que eu sou isso, eu sou aquilo. E antigamente não era diferente, viu? Muda os tempos e não muda o comportamento humano. E esse carcereiro tinha esse orgulho de ser, né, um dos melhores, porque com certeza, para ele ser indicado para colocar Paulo e Silas na cadeia, ele não era qualquer carcereiro, ele era o melhor carcereiro daquela prisão. Então ele não era qualquer um, ele era um que realmente tinha sempre um resultado positivo no trabalho dele. E aquilo ali corroeu. Como eu deixei acontecer isso? E esse desespero tem se estendido às vezes na vida das pessoas hoje. As pessoas recebem um não gosto mais de você, um casal de namorado, eu quero terminar com você, não gosto mais de você, a pessoa vai lá e tira a vida. Porque não sabe lidar com as situações. A pessoa perde tudo financeiramente. Ela acha que não tem mais jeito, que precisa, não, vou tirar a minha vida porque não tem mais jeito. Tem sim, gente. A pessoa acha que, nossa, eu estou com uma doença incurável, então eu já vou adiantar o processo e eu vou tirar a minha vida. Não, você não está sozinho. A promessa de Deus diz: estarei convosco todos os dias desta terra, todos os dias Jesus estará conosco. Então, olha só o que aconteceu. No versículo 27, diz então, né? Vou repetir. E acordando o carcereiro, vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas olha só, gente, glória a Deus. Olha só o que toda pessoa que tenta suicídio quer ouvir.
Presta atenção agora, você que está me assistindo nessa live. Todas as pessoas que tentam o suicídio querem ouvir isso. Olha só. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. Uma pessoa que está no desespero, uma pessoa que está com uma dor imensa dentro dele, que ele já quer se autodestruir, pensando em tirar a própria vida, ele precisa ouvir isso de alguém. Ele precisa que alguém chegue nele e fale: não faça mal nenhum com a sua vida, eu estou aqui. Foi o que Paulo falou: não te faças mal, carcereiro. Nós todos estamos aqui. É isso que Jesus quer que nós, sabe, que sejamos para o outro. Quando você vê, não menospreze, meu amigo e minha amiga, não menospreze a dor do outro. Não ache que o que o outro está sentindo é pouco. Mas você olha assim e fala assim: nossa, mas chorando por causa disso, que bobeira. Não é, não menospreze a dor do outro e nem a sua dor. Porque nós entramos, às vezes, num período, por ser cristãos, por ser evangélicos, que nós não podemos sofrer. Aí as pessoas perguntam pra gente assim: como é que você tá? Tudo bem, tudo bem. Pergunto: pô, tá, tudo bem, tudo bem. Ou seja, sempre escondendo aquela dor que tá te machucando, que tá te afligindo. Deus não quer isso. Deus quer que você tenha uma pessoa para te ajudar, que sim, te aconselhar. E além de tudo isso, além dessas pessoas que precisam estar te ajudando, te aconselhando, buscar primeiro Ele. Porque o carcereiro, depois que o carcereiro ouviu de Paulo, para ele não se matar, porque todos estavam ali, o que ele fez no 29? E pedindo luz. Olha só. Primeiro foi a atitude de Paulo, de falar para ele: não se mate, meu amigo. Todos nós estamos aqui, não faça isso com você. Depois vem a atitude do carcereiro. O carcereiro, o que ele fez? Pediu luz. Quem é a luz do mundo? Eu quero ler com vocês, eu marquei aqui, em João, capítulo 8 e 12. Você trouxe sua Bíblia, produção? João 8 e 12. Vamos ler aqui, rapidinho, depois a gente volta. Deixa eu marcar aqui. Eu vou cantar a musiquinha, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Belezinho, vamos lá. As criançadinhas sabem melhor que a gente achar o livro aqui. 8 e 21. Deixa eu achar aqui. Não, peraí, não é 8 e 21 não. É 8, glória a Deus. E ele pediu luz, porque ele estava no escuro. Já tô dando a primeira dica aí. A primeira dica: peça luz, porque o Senhor é a luz do mundo. Peça para que Jesus te acompanhe, para que Jesus esteja na sua vida. Primeiro foi a atitude de Paulo ajudar o carcereiro. Depois foi a atitude dele pedir a luz. Depois que ele ouviu que não era para ele fazer mal para ele mesmo, que todos estavam ali, ele tomou atitude, pedindo luz. Aí o que ele fez, gente? Ele foi para a galera. Olha lá. A Bíblia fala assim, ó: e pedindo luz, saltou dentro. E todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Aí o que ele fez? Ele viu toda a galera que estava lá. Glória a Deus por isso. Foi lá e entrou junto com eles naquele lugar onde eles estavam e se prostrou. Ele ficou quebrantado perante Paulo e Silas. Agora eu falo para você. Paulo e Silas aqui representavam a presença de Deus. Paulo e Silas representam a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo. O que você precisa? Se você que está desesperado, que não está vendo saída, que você está tentando tirar da sua própria vida, você tem que se prostrar diante de Deus. Peça que o Senhor Jesus entre na sua vida e comece a o adorar, comece a louvar. O Senhor habita no meio dos louvores. Então, eu não sei orar. Coloca um cântico de louvor aí na sua casa. Começa a aprender hinos que adoram ao Senhor, palavras que edificam, aquelas palavras que... Porque o louvor,
que nós fazemos aqui é a extensão da Bíblia. São palavras que nós tiramos da Bíblia para colocar em versos cantados, né? Então, a importância de nós louvarmos ao Senhor todos os dias em forma de canção. Então, se você não sei orar, mas você sabe cantar, você sabe ouvir uma música que vai te edificar, isso vai te ajudar muito. Mas não parou por aí não, gente, não parou por aí, presta atenção, mas tem algo a mais, isso ainda não é suficiente, você precisa de mais. O que precisa de mais? Vamos lá, versículo 30, e tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Você precisa ter esse momento de reflexão. O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer para receber esse Jesus que todo mundo fala, que cura, que liberta, que transforma, que faz tudo que tem de fazer, mas eu quero receber. Como é que eu faço isso? Você precisa desejar Jesus, você precisa querer, porque uma vez que você deu um passo para Jesus, o Senhor dá outro para você. No filho pródigo, quando você lê a parábola do filho pródigo, a Bíblia fala que quem viu o filho chegando foi o pai. O pai estava lá sentadinho lá. O pai viu o filho chegando. Então Deus sempre vai ver atitudes que a gente toma para poder dar um passo para ele. Sempre vai ser reconhecido. Nós sempre seremos reconhecidos por qualquer ato que a gente faz ao encontro do nosso Pai, ao encontro do nosso Jesus. Por simples que seja. Às vezes você fala assim, Senhor, como que eu vou receber essa cura, essa libertação? Aí a resposta está aqui, ó, no versículo 31. Aí o versículo 31, o apóstolo Paulo fala assim para ele, carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O nosso segredo de vitória é crer no Senhor Jesus, é crer. Esse homem aqui, ele tentou o suicídio, ele tentou tirar a vida dele, e o Senhor, através da vida de Paulo, entrou, e além de curar, levou a palavra de Deus para ele, além de haver essa libertação na vida dele. Se você continuar a leitura, você vai ver que a família inteira dele também foi alcançada, porque nesse mesmo tempo, gente, tudo isso passou depois da meia-noite, imagina a noite inteira isso. Ele pegou a galerinha, levou tudo lá para casa dele e falou para eles falar da palavra de Deus para a família dele. Toda a família dele foi batizada. Tudo isso durante a noite. Lembra que ele tinha recebido uma ordem que não era para deixar Paulo e Silas fugir? Não só deixou, né, entre aspas, porque aconteceu todo um milagre, mas levou os dois para casa dele. E outra, depois que ele foi realmente, depois que ele batizou, depois que ele entendeu o que é ter Jesus, que ele foi limpo, sabe o que ele fez, Cal? Ele começou a limpar as feridas de Paulo e Silas. Aí sim, gente, depois que nós somos curados, nós somos capazes de curar outras pessoas. O pastor João Fabrício sempre fala isso, aquele que está afogando não consegue salvar ninguém. Então, se você está nessa situação, sabe, com uma profunda tristeza, uma angústia dentro de você, que você às vezes quer mesmo, que o Senhor, às vezes você nem tenta se matar, mas às vezes você fala assim na sua oração, ai Jesus, me leva, prepare e leve me leva porque não está dando, aí prepare e leve, né? Não está dando mais para aguentar aqui, às vezes você está nessa situação, mas Jesus nessa noite está entrando na sua casa. Você precisa dar um passo para Jesus. Tem solução sim o que você está vivendo. Não é o fim. Você tem que entender que nós passamos muitas situações dificílimas neste mundo. Não é fácil viver neste mundo. Vai ter muita dor, vai ter muita angústia, vai ter muita tristeza, vai ter perseguições. Tem gente que vai gostar de você, tem gente que vai torcer para você se dar muito mal.
Este é o mundo que nós estamos vivendo, porque esse mundo está na mão, infelizmente, do maligno. O mundo jaz no maligno, mas as pessoas acham, pelo mundo estar nas mãos do maligno, que Deus não tem o controle deste mundo. Está muito enganado. O diabo, esse mundo jaz no maligno, por quê? Porque as pessoas dão lugar para ele. Ele só tem a força na sua vida que você dá. Uma vez que você vai para Jesus, que você tem a proteção do Senhor Jesus, ele não tem mais força na sua vida. Você vai ter autoridade sobre ele, sobre o inferno, sobre as enfermidades que ele levar na sua casa, sobre as brigas, discussões que acontecem no seu lar. Você vai estar acima disso, porque você tem Jesus no seu coração. Você tem o Espírito Santo na direção da sua vida. Mas você precisa querer. Esse carcereiro aqui, ele tomou uma posição, ele quis ouvir aquilo que Paulo e Silas tinham para falar. Ele tomou essa decisão, eu quero ouvir. E sabe o que eu vejo também? A posição de Paulo e Silas, porque eles foram açoitados, eles foram machucados. Pode até ser que esse carcereiro aqui tenha batido neles, a Bíblia não fala, não relata. Mas os carcereiros, eles não são delicados. Vocês realmente acham que esse carcereiro pegou Paulo e Silas e falou assim: Senhor Paulo e Senhor Silas, quer por favor, por obséquio, entrar nesta prisão, por favor, no seu tempo, tudo bem? Você acha que eles iam falar isso? É ruim, hein, gente? É a base de pancada. Entra aí, seu... Eu não sei como é que era o palavrão na época, nem vou falar, né? Entra aí, pá, e cacetada, e entra e chute, e entra aí, seu bando de sem vergonha. É ou não é, gente? É assim que lidam as pessoas normais, assim, que a gente está acostumado a ver, lida com as pessoas que estão presas. Ou vocês acham que é delicadeza? É ruim, não mesmo. Então, esse carcereiro, ele deve ter entrado no bolão de bater nos dois. Numa hora dessa, se é um cristão ruim, que tem um coração assim, só com as coisas que vê, quando visse o carcereiro lá com a espada para se matar, ele fala: isso mesmo, viu? Mexeu com o homem de Deus, vai, mata mesmo. Oh Deus, o Senhor é justo, Pai, glória a Deus, aleluia, não é? É ou não é, gente? Pelo amor de Deus, é muito. Nossa, o negócio tá voando aqui. É muito isso. Tem gente que é assim: oh, mas a justiça de Deus é boa e mata mesmo. Não, gente. Glória a Deus que Paulo e Silas eram convertidos. Não é igual muita gente que a gente conhece, sabe? Que aqueles crentes assim que faz macumba gospel, aquela coisa assim. Macumba santa, sabe? Aquelas coisas assim. Eu creio que em nome de Jesus vai dar errado isso, porque ele se levantou contra um homem e uma mulher de Deus. Para com isso, gente. Sangue de Jesus tem poder. O nosso Deus não nos levantou para ter essas atitudes. Então, Paulo e Silas aqui, graças a Deus, eram convertidos e falou: não faça mal. O que você está vendo ao seu redor? Você está se ausentando de falar coisas boas. Você tem que prestar atenção, gente, das pessoas que estão ao seu lado. Tem gente na sua casa que está mudando o comportamento e você acha assim: ah, sei lá, deve estar cansado. Não, pergunta: você está bem? O que está acontecendo? Olha, eu estou aqui, hein? Qualquer coisa, eu estou aqui. As pessoas precisam ouvir isso. O carcereiro ouviu isso e falou. O que ele falou aqui? E pedindo luz. Ele não quis mais ficar no escuro. Depois que ele ouviu a voz de Paulo e Silas falando: não faça isso com você, nós estamos aqui. Então eu peço para você, a partir de hoje, que você coloque isso no seu coração, que você seja uma pessoa que possa direcionar a outras pessoas com esse coração. Não faça mal com você. Eu estou aqui, eu quero te ajudar. Nós vemos muito isso, gente, as pessoas se acabando, destruindo a sua vida, porque concorda comigo, acredito que vocês vão concordar, pessoas que às vezes bem-sucedidas, rico, tem dinheiro, às vezes tem tudo nessa vida, a gente vê, suicidou.
Pastores, com os pastores nós ouvimos se suicidar. Muito triste isso. Mas aí, o que a gente pode pensar? Meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? Sabe por quê? Porque muitas vezes as tempestades são internas dessas pessoas. Às vezes as pessoas não transparecem. Às vezes você nos vê aqui cantando lindamente na igreja, não tem noção da vida que a gente está passando. As tempestades que nós vivemos, sabe? Mas nós temos que ter uma sensibilidade de perceber que geralmente algum tipo de comportamento a gente muda, a gente ou come muito, daqui a pouco do que o normal, ou não come, né? Ou começa a ficar introvertido demais, começa a ficar uma pessoa assim antissocial. Gente, nós temos que prestar atenção no outro, está se perdendo isso. O celular, principalmente, está tirando isso da gente. Às vezes nós sentamos no mesmo ambiente. A gente tem a capacidade, isso, porque eu já fiz isso, gente. A gente tem a capacidade de mandar mensagem para o outro que está do outro lado do sofá. Pelo celular. Não pode nem falar. Quem nunca fez isso, que levante a mão, né? Entendeu? Então, a gente faz isso. Tá? Às vezes, aí a gente tem que se policiar para não deixar acontecer isso o tempo todo. Nós temos que prestar atenção nos nossos pais, nos nossos filhos. Sabe que os velhinhos... às vezes ficam tão entristecidos. Quantos velhinhos, às vezes, que não se matam porque não tem nem força para se matar, mas desejam a morte todo dia. Ame os seus velhinhos. Leve amor. Sabe, se você sabe que o seu avô, a sua avó gosta de um chocolate, de um salgadinho, leva para ele. Eu vou contar a experiência que eu tenho. Eu tinha... nossa, já falei demais, gente. Já passou até o meu tempo já. Senhor Jesus. Na minha casa, quando tinha minha avó viva, minha mãe, minha sogra, quarta-feira a gente falava que era dia das velhas. Eu pegava as 3 e levava para minha casa. Toda quarta-feira era compromisso, eu levava minhas velhinhas para minha casa. Ali elas ficavam comigo, ela tomava cafezinho da tarde. Aí depois que elas falavam, porque daí a gente ficava só de espectadora, né? Porque imagine 3 senhores juntos, ali conversavam sobre tudo. E falavam que essa geração aqui tá difícil, aquelas coisas lá que a gente sabe de sempre, né? E eu ficava olhando, namorando as 3. Hã? Naquela época a geração já estava difícil, mas... Pensou? E eu ficava lá. E às vezes, gente, é um carinho que nunca as pessoas não esquecem. Eu lembro quantas e quantas vezes eu pegava salgadinho, eu sabia que a minha avó amava o quibe. Às vezes eu estava no centro da cidade, passava naquela serve quente, comprava quibe, levava para ela. Às vezes não dava nem para eu entrar na casa dela, mas eu chegava lá e falava, vó, trouxe para a senhora, ó, mas eu não vou nem parar hoje. Dava um beijinho nela e ia embora. Gente, é um carinho, sabe? Os nossos velhos precisam da nossa atenção, do nosso amor, coisas mínimas. E às vezes não são só os velhos, óbvio, eu estou dando exemplo dos nossos velhos, mas os seus filhos, o seu marido, a sua esposa... Quem quer que esteja no seu ambiente, cuide, porque uma pessoa com a alma curada, ela vai curar outros. Uma pessoa com uma alma curada é uma pessoa feliz, é uma pessoa segura. Então é o que eu peço para você nessa noite, amém? Gente, que está assistindo, eu gostaria de agradecer a audiência de todas as pessoas que estão nos assistindo hoje, e eu quero neste momento orar por você. Eu quero orar, fazer uma oração. Eu creio que o Senhor falou grandemente no nosso coração hoje. Grande coisa o Senhor tem para nós, tá bom? Eu quero que você mande essa live para quem você sabe que está com uma tristeza profunda, porque nosso Jesus é um Jesus curador, é um Jesus que transforma. É só Ele que vai te tirar dessa situação. Tá bom? Peça luz na sua vida e crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Por eu quero te agradecer, Pai, por esse momento especial que nós passamos diante de Ti. Obrigada, Espírito Santo, por me usar, por usar, Senhor Deus, os meus lábios para transmitir a Tua palavra. Que o Senhor seja, Pai, o alvo de cada um de nós.
Que o Senhor entre, Pai, com transformação de vida, com cura na alma dessa pessoa que tantas vezes pensa em tirar a sua própria vida. Pai, existe uma vida, Senhor, feliz contigo. Existe uma vida, Senhor, segura com o Senhor, andando nos teus caminhos, obedecendo, Pai. Senhor, Espírito Santo, nos ensina a andar neste caminho. Nos ensina, Senhor Deus, a ser fortes, a enfrentarmos situações, Pai, que realmente nos traz tristeza, nos traz angústia, mas que o Senhor nos ensine a enfrentar essas situações com garra, com honradez, não, Senhor Deus, menosprezando a dor de ninguém, mas, Senhor, colocando o Senhor acima de qualquer dor. Assim eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.